O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a anulação do julgamento da mãe de Henri, depois que a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, decisão que causou muita indignação, né? Preciso confessar uma coisa que jamais imaginei dizer. O que aconteceu nesse júri, nesses 11 dias desse júri popular, foi pior do que aconteceu nos últimos 5 anos. O sentimento de injustiça é muito maior do que o dia 8 de março de 2021. O júri votou para condenar Monique por homicídio doloso por omissão, mas o resultado do julgamento mudou depois que a juíza reformulou a pergunta aos jurados. Além de tirar a vida do meu filho, tiraram também o direito do Henri à justiça. Henri foi esquecido naquele tribunal por quem deveria validar legalmente e judicialmente a honra de uma criança brutalmente assassinada. Eles estavam juntos no dia do crime e nos primeiros depoimentos à polícia, mas receberam penas bem diferentes. Jairinho pegou 43 anos e 9 meses de prisão pela morte de Henri Borel, assassinado em 2021. Já a mãe do menino, Monique Medeiros, recebeu perdão judicial mesmo depois de ter sido condenada pelos jurados por homicídio culposo. Ela também foi condenada por tortura a 1 ano e 4 meses, pena que já cumpriu durante a prisão preventiva. Mas o maior julgamento da história recente do Rio de Janeiro pode ser anulado. O Ministério Público entrou com recurso questionando uma possível interferência. Durante 5 anos, eu carreguei a dor de perder o meu filho, mas saí desse tribunal carregando uma dor ainda muito maior, muito mais difícil de suportar. A sensação de que o Henri foi esquecido. Meu filho tinha apenas 4 anos de idade. Sim, Henri tinha 4 anos. Uma criança que dependia completamente dos adultos ao seu redor para viver, para ser protegida, para ser defendida. E mesmo assim, após tudo que vimos lá, foi brutalmente agredido. Foi isso que foi apresentado. Henri sofreu inúmeras lesões e morreu sem ter qualquer chance de se defender. No momento decisivo do júri, a juíza perguntou: a omissão da acusada foi dolosa? Por 4 votos a 3, os jurados responderam que sim. Instantes depois, a juíza decidiu refazer a pergunta, que mudou para: a omissão foi culposa? O júri novamente respondeu que sim, pelo mesmo placar, 4 a 3. Eu acreditava que o centro desse julgamento seria o Henri, uma criança. Mas que a pergunta principal seria simples nesse caso: quem falhou com essa criança? Mas eu vi, o que vimos ali foi a discussão se afastar daquilo que deveria ser o mais importante. Na ata do julgamento, a juíza Elizabeth Machado Louro afirma que cometeu um erro na formulação da primeira pergunta e que o equívoco dela causou confusão, fazendo a defesa de Monique comemorar o resultado que não beneficiava a mãe de Henri. Depois disso, ela decidiu repetir a votação. O Ministério Público tentou impedir, mas na ata a juíza se defende. Diz que não agiu de forma leviana, buscando a enviesar a livre manifestação dos jurados. Só que a mudança na pergunta mudou o resultado do julgamento. Porque existe uma verdade que ninguém pode apagar nesse caso. Uma criança morreu. Uma criança perdeu a sua vida. Uma criança foi brutalmente assassinada. Uma criança de apenas 4 anos de idade. E essa deveria ser a única realidade impossível de esquecer. O que mais me revolta nesse caso é ver uma causa legítima ser utilizada para justificar aquilo que jamais deveria ser justificado. As mulheres brasileiras lutaram por décadas por igualdade, respeito e justiça. Mas nenhuma mulher lutou para transformar a discriminação em motivo para perdão de violência contra uma criança, motivo de perdão para violência contra seus filhos. O júri já tinha sido perguntado se absolvia a acusada. E isso é a clemência, isso é o perdão judicial que pode ser dado pelos jurados. E eles disseram que não.
Então, a partir do momento que eles disseram que não, a juíza não pode se sobrepor a isso. Transforma uma pena de 30 anos por um crime hediondo em regime fechado num crime culposo que depois se dá o perdão judicial, ou seja, transforma 30 em nada, com uma canetada. As mulheres brasileiras lutaram por igualdade perante a lei, não por privilégio perante a lei. A morte de uma criança não pode ser relativizada em nome de nenhuma causa. O centro dessa história deveria ser o Henri. Nenhuma mulher lutou para que a morte de um filho fosse relativizada. Nenhuma mulher lutou para que a dor de uma mãe fosse colocada acima da vida ou da morte de uma criança. Monique não representa as mães brasileiras. A juíza falou em misoginia para justificar o perdão dado a Monique. Está consignado que fosse o pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado. Nem perspectiva de gênero ali era aplicável e, em meu sentir, nem o perdão judicial poderia ser aplicado para uma mãe que reconhecidamente foi condenada por tortura num outro tipo penal, ainda que na conduta homicida. As mães brasileiras protegem. As mães brasileiras, elas amam seus filhos. As mães brasileiras são sinônimo de proteção. As mães brasileiras enfrentam o mundo pelos seus filhos. As mães brasileiras não abandonam uma criança à própria sorte. E é por isso que tantas mulheres também estão indignadas com essa decisão. É um desserviço muito grande trazer para um caso tão grave, de tanta repercussão como esse, uma perspectiva de gênero, como se com ela se pudesse admitir que mulheres que cometeram crimes possam ser perdoadas, é um desserviço tamanho para a sociedade. Um vídeo gravado em 2021 já mostrava a juíza do caso se manifestando em defesa de Monique. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. E é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável. Porque essa não é uma luta de homem contra mulheres. Essa luta é sobre uma criança. É uma luta entre a proteção da infância e a omissão diante da violência. Eu respeito as instituições, eu respeito muito a justiça, mas jamais aceitarei que a dor de quem falhou em proteger uma criança seja considerada punição suficiente pela morte dessa mesma criança, do seu filho. Além do pedido de nulidade do processo contra Monique, a promotoria entrou com recurso para revogar o perdão e ainda aumentar a pena da mãe de Henri. A promotoria espera que o recurso seja analisado em segunda instância até outubro. Até que isso aconteça e que um possível novo julgamento seja marcado, Monique continua solta. Ao longo do júri, testemunhas confirmaram que Monique sabia que o filho sofria agressões. A babá chegou a contar que Henri saiu mancando do quarto onde Jairinho ficava de portas fechadas com o menino. Os episódios foram todos relatados a Monique, que obrigou que as mensagens fossem apagadas. Ainda durante a investigação, policiais recuperaram no celular dela uma selfie tirada na delegacia. E um dia depois do enterro do filho, Monique passou a tarde num salão de beleza. Abraham Lincoln disse que permanecer em silêncio diante do que é errado transforma homens em covardes. Pois é, eu, Leniel, pai do Henri, eu não vou me calar. Não vou me calar pelo Henri. Não vou me calar pelas milhares, se não milhões de crianças que sofrem violência dentro das suas próprias casas, das casas brasileiras. Não vou me calar por toda criança que depende dos adultos para sobreviver. Minha equipe jurídica vai recorrer. A mãe de Henri, que comemorou o resultado durante a leitura da sentença, deixou a cadeia ontem. Você foi responsável por uma tortura do seu filho de maneira dolosa, preferindo ter ficado em academia, em salão de beleza, ao invés de cuidar do seu filho. Então você comemorar essa declaração da sociedade é algo absurdo. E aí, agora ela sair pela porta da frente, eu considero que mataram o Henri e estão matando outras crianças. O Ministério Público já recorreu. Vamos pedir a anulação dessa decisão. E vamos continuar lutando até o fim.
por todas as crianças, pelo Henri, porque eu sou o pai do Henri. E pai não abandona filho. Pai não esquece. Pai protege. Pai não se cala. Meu filho não teve uma segunda chance de viver. E é por isso que nós estamos aqui, falando para todos que possam nos ouvir. Eu não vou desistir da sua única chance de receber justiça. A justiça pode ter falhado com o Henri, mas eu não vou falhar com meu filho.